Chamar duas pessoas para orar por mim, o meu pai e o meu mais velho. Porque eu vou falar hoje sobre família e eu sei que eu vou mexer num ninho de vespa. Queria que eles orassem por mim. Meu pai, o Nelson e o Pedro, nosso baterista. Poder dizer as palavras certas, que ele possa compartilhar o que o Senhor que ele possa compartilhar o que o Senhor tem pra gente hoje, Pai. Que ele possa ter sabedoria nas palavras dele, do jeito que ele falar, com quem ele direcionar essa palavra, Senhor. Que essa palavra chegue no coração de todos aqueles que precisam ouvir hoje isso, Pai. Abençoa nossos corações, nossos ouvidos, que a gente possa ter ouvidos abertos a te ouvir, Senhor. E abençoa o nosso tempo aqui hoje. Em nome de Jesus, amém. A palavra que vamos ouvir aqui hoje é sua e não nossa. Ouvir aqui hoje é sua e não nossa, não do Willy. Nós queremos te agradecer porque o Senhor é o Senhor que nos dirige. Então, que o Senhor tenha liberdade de usá-lo segundo a tua vontade, que teu Espírito nos diga exatamente o que o Senhor quer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É fato, eu preciso dizer algumas coisinhas. Nenhuma das... Assim, eu não tenho a menor dúvida de que os pais, todos que estão presentes, eles fazem o melhor que podem no educar seus filhos, no conduzir os seus filhos ao Senhor. Né? No que a gente erra, e a gente erra querendo acertar. Digo isso todos os filhos. Cadê o Pedro? Pedro foi no banheiro. Beber água. Pedro foi no banheiro. Beber água. Que está com 17, cadê a Bela? Pedro foi no banheiro. Beber água. Que está com 17, cadê a Bela? Bela? Ah, a Bela está com as crianças? Acho que ela foi ajudar com as crianças. O Miguel. Fica em pé, Miguel. O Miguel. E tem o Mateuzinho que também já foi lá para a classe de 2 anos. Irmãos, nenhuma dúvida de que todos os pais presentes têm o alvo de criar os seus filhos para o Senhor, no Senhor, fazem o melhor que podem, né? E eu quero tomar muito cuidado, né? Porque a gente vai falar de algumas coisas na palavra que podem trazer culpa e acusação, porque esse não é o objetivo. Então eu quero ser assim muito, muito cuidadoso. Porque o objetivo não é te trazer culpa e acusação, não é te trazer peso, né? Mas sim alguma coisa o Senhor te mostrar que faltou ou falhou. A gente tem uma esperança, irmãos. A gente tem uma esperança, porque o Senhor, Ele é misericordioso. O meu pai não fez tudo certo, né? Mas ele fez o melhor. E eu e meu irmão seguimos firmes. Né? Meu irmão até deu uma pesada lá fora rapidinho, mas foi coisa pouca, graças a Deus, sem muitas consequências graves, né? Mas a gente seguiu no caminho do Senhor, né? Eu cresci numa igreja batista, depois a gente foi parar em outro canto lá no Rio, né? E com todas as características peculiares, né? E com as minhas dificuldades, eu fui caminhando e tô aqui firme no Senhor, imperfeito, incapaz, mas querendo acertar, irmãos, né? O Senhor fez um negócio comigo que Ele me deu 4 filhos, filho, pai chuchu, né? Mas é bênção, né? O Salmo 127 fala que os filhos são herança do Senhor, são bênção, né? O que eu deixo de melhor para os meus filhos não são imóveis e posses, são os irmãos, né? Cada um deles tem mais 3 para contar, para dividir carga, né? E o Senhor, ele inventou esse negócio da família. Não foi outra pessoa, foi o Senhor. Ele é pai. E Ele projetou esse negócio. E as famílias são perfeitas? Não. Muito imperfeitas. Algumas são quase beirando o ruim, de tão difícil que nós somos. Verdade. Mas Cristo em nós é a esperança da glória. Tem esperança nenhuma para os meus filhos se seguir no meu ritmo. Eu vou arrebentar com eles.
ou por cobrar demais, ou por deixar solto demais, porque esses somos nós, né? Mas o Senhor em nós é a esperança, irmãos. Outra coisa importante dizer é que eu não estou aprovado ainda. Eu fiz 4 vestibular, Pedro, Bela, Miguel e Mateus, e eles ainda não concluíram o curso deles, irmãos. Eles só passaram na prova, nasceram, né? E a minha responsabilidade como pai é entregar a eles, apresentar eles o Senhor. Porque a palavra fala assim: ensina a criança no caminho, para que mais tarde ela não se desvie do caminho. Amém? Isso não é um desafio simples. Por quê? Enquanto eu estou semeando o reino de Deus, e outras coisas que eu não devia semear, mas a gente semeia junto, tem um monte de gente semeando junto na cabeça dos meus filhos. Os meus filhos vão para a escola, eles não recebem evangelho lá, eles recebem informação necessária, o ensino, e recebem junto conteúdo do mundo, recebem mundo, né, em doses cavalares. E como é que a gente vira esse jogo? É isso que a gente quer descobrir junto. Amém? Para os irmãos do Rio, né, nós somos em 57 aqui esse ano, muito feliz de termos vindo muitos, não todos, mas viemos muitos. Vai ser um pupurri do que a gente tem falado nos últimos tempos, né? Não vai ter para eles nenhuma surpresa. Mas o Senhor né, quando o Telinho falou, e aí, você tem alguma coisa para compartilhar? Eu falei, eu tenho. Eu não estou aqui uma pilha, gente, estou nervoso. Mas eu estou grato ao Senhor, porque tem tanta coisa preciosa que a gente vai tentar passar aqui de manhã, e eu vou tentar nem correr e nem lerdar demais para a gente não se atrapalhar. De uma pessoa lá no Rio, eu não fui, mas a Lu foi. E aí lá no meio do eu não fui, mas a Lu foi. E aí lá no meio do pessoal, né, o pessoal lá de uma congregação, de uma denominação que a gente já fez parte, né, irmãos queridos, e a Lu foi e eu fiquei com o Mateus dormindo em casa. Rolou um debate sobre esse texto. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. E a discussão era a seguinte: tinha um grupo que dizia que o grupo dos filhos que estavam afastados, né, não, que eles fizeram tudo que podiam, que eles conduziram para a escola dominical e participava da juventude, mas que o filho se desinteressou e que eles fizeram a parte deles, né, quase falando assim: lavo as minhas mãos, eu estou com a minha consciência limpa diante do Senhor. E o outro grupo dizendo que não, que se o seu filho hoje não está no Senhor, é porque provavelmente ele não foi ensinado no caminho. Eu provavelmente plantei mais de mim do que de Cristo na vida dos filhos, para eles se afastarem, né? Não ensinei como devia ter ensinado. E aí ficou resultado que eles não chegaram em lugar nenhum, o negócio ficou meio tenso. Eu só ouvi o relato da Lu, né? Mas isso trouxe para a gente uma preocupação da gente considerar isso, né? Porque até onde eu sei, a gente não tem nenhum filho desgarrado lá conosco, até o momento, né? Não é um grupo muito grande, mas tá todo mundo junto lá, os filhos, acho que quase todos. Tem irmãos que se converteram e que os filhos já não eram cristãos, aí é outro desafio. Mas dos nossos filhos lá, dos irmãos que congregam, os que estão todos no Senhor. Quanto no Senhor a gente não sabe avaliar, porque a gente não tem o espiritômetro, né? Que é espiritual pra caramba. Né? Quem sabe alguém não descobre o jeito de fazer isso. Mas o resultado é que eles não chegaram em lugar nenhum, né? Ficou um clima meio pesado, né? De culpa, de dor, de frustração para alguns, e de outros até de orgulho e de soberba, né? Meus filhos estão no Senhor. E se os meus filhos estão no Senhor, irmãos, não é por mérito nosso, é por bondade, graça e misericórdia do Senhor. Que na hora que eu acho que faço o soberbo, mas que ele recebe o humilde de coração, e o soberbo, mas que ele recebe o humilde de coração. E eu preciso ter a postura certa diante do Senhor. Amém, irmãos? Ninguém ganhou essa briga, cada um saiu, o assunto ficou no nosso coração. E a gente olhando para esse texto,
ficou no nosso coração. E a gente olhando para esse texto, eu entendo, né, os irmãos podem até me corrigir se eu estiver errado, né, que o texto está dizendo, ensina a criança no caminho em que deve andar. Não ensina o caminho, você não fala de uma coisa que você não conhece, de uma coisa que você não vive. Você mostra para ele fazendo, enquanto você faz, ele vai aprendendo, no caminho. Tem uma mentira dessa nossa cultura corrida, que é o tempo de qualidade. Isso é uma mentira do inferno. Não existe esse negócio de tempo de qualidade. Você passa 15 minutos com teu filho com muita qualidade. Que conversa é essa, gente? Boi dormir, né? Não existe isso. Ou você passa tempo com seu filho, ou você não passa tempo com seu filho. A gente fez uma viagem agora com 2 casais lá para Búzios, né, de férias em janeiro, e a Maristela decidiu conquistar o Mateus. O que ela fez? Passou tempo com ele, brincando com ele. Resultado, ele acordava a tia Maristela, corria para a cama dela para acordar ela, para ela brincar com ele. Como é que ela ganhou o coração desse pequeno? Passando tempo com ele, fazendo o que ele gosta, né, levando ele para a piscina. E quando encontra a tia Maristela, ele corre, tia Maristela, fala tudo errado, mas ela entende que é ela, né? Tira. Ou a gente tem tempo, esse negócio de tempo de qualidade com o Senhor, você passa 15 minutos, a gente tem tempo, esse negócio de tempo de qualidade com o Senhor, você passa 15 minutos, faz aquela lista voada de oração, Senhor, cuida do Macorelli, cuida da Meré e o Mário. Que é isso, gente? Jesus fica assim, tá doido? Eu não mereço um pouquinho mais de tempo seu? Você não tem tempo para mim? Está com essa pressa toda? E a gente faz exatamente as mesmas coisas com os filhos, porque a gente tem demanda, muita demanda. Tem alguém aí que é à toa? Não, quando mais trabalha, todos temos desafios. Mas todos temos desafios. Mas quando a gente pensa no que a gente quer fazer para os nossos filhos, tem coisas que requerem muito, muito tempo. De ensinar os filhos, ele não pode ser um ensino cru. Senta aí, meu filho. Olha aqui o Salmo tal, olha aqui o Deuteronômio 28, olha aqui esse texto aqui, é assim que você tem que fazer. Isso faz parte, você tem que ter o didaquê em algum momento, de alguma forma, né? Nem que seja uma coisa mais leve, dependendo da idade do teu pequeno, né? Mas eu fiz uma pergunta para o Azaf quando a gente teve o Pedro, né? Azaf, o que eu preciso fazer, né, para fazer esse trabalho direito? Tinha acabado de passar no vestibular da paternidade. Aí ele falou, você só precisa ensinar uma coisa. Eu falei, uma só? Show de bola, o que é? Ensina ele a obedecer. Eu falei, poxa, só isso é mole. Aí um dia eu fui descobrir, né, que eu não sou obediente. Eu não sou obediente, como é que eu vou ensinar um moleque a obedecer, gente? E como é que a gente aprende essas coisas? Dando topada, descobrindo que errou. Porque os outros avisam a gente é orgulhoso, presunçoso, difícil. A gente às vezes não recebe a exortação dos irmãos. Quando ele falou, eu falei assim, cara, que alívio. Porque eu pensei, tem que decorar quantos versículos por mês, tem que ensinar ele a cantar quantos cânticos, né? Com que idade ele tem que começar a pregar? Eu comecei a pregar com 13 anos na Igreja Batista, num bagulho chamado Embaixadores do Rei. É uma mini maçonaria dentro da igreja. Mas era legal, gente. Preparava. Peguei pesado, amor? A minha mulher com vergonha de mim, gente. Olha lá. Era legal porque todo mundo tinha que preparar alguma coisa para repartir. Isso foi trazendo responsabilidade, né? E daqui a pouco na juventude, né? E depois fui estar com ele. Ainda preciso ensinar ele a obedecer, irmãos. É difícil pra caramba. Ensinar ele a obedecer, irmãos. É difícil pra caramba. Irmãos, é difícil pra caramba. Irmãos, é difícil pra caramba. A gente estava uma vez de férias, eu tinha acabado de operar esse joelho aqui, que está uma maravilha. E eu estava de muleta, com as duas, né? E aí a gente tinha saído de um restaurante,
Ela estava 9 meses grávida da Isabela, Pedro tinha quase 2. E aí a gente saiu do restaurante, era um restaurante de beira de Miguel Pereira, uma estrada pequena, mas era uma estrada. E aí a gente saiu, o Pedro, acho que caiu uma bolinha dele, sabe aquela bolinha perereca que fica pulando? Aquela que você põe uma moedinha de R$1, R$2 lá e... Pois é, essa mesma. E aí a bolinha caiu na estrada e o que o Pedro fez? Foi correndo atrás da bolinha. E vinha o quê? Um caminhão. E o Pedro para. O Pedro parou? Não. Sabe o que eu fiz? Peguei a muleta, taquei rodando e a muleta derrubou o moleque no chão. Salvou a vida dele, não salvou? Chorou, ficou com raiva de mim, mas salvou a vida dele. Aí sabe o que eu descobri? Esse moleque não obedece. Ele não obedece. A tarefa que o Osaf me deu, eu não cumpri. Porque se ele não ouve a minha voz e não me obedece, e não faz o que eu estou dizendo, ele não me obedece. Certo? E aí a gente teve logo depois... Não, foi mais tarde. E aí a gente entrou com a varinha, né? E depois, uns anos depois, Marquinho e a Alexandra estiveram lá em casa e deram um upgrade na palavra da varinha, né? Na disciplina, nos valores. Foi muito precioso para nós e para os irmãos lá no Rio, a vida deles lá nesse tempo. As maiores derrotas no que se refere ao que a gente reparte com os filhos não é o que a gente fala, porque a gente às vezes não fala errado, a gente vive errado. E esse, irmãos, é o ponto-chave. Como a gente vive a vida cristã. A Bíblia tem um nome para isso. Você sabe? Você sabe? Hipocrisia. E os nossos filhos têm um radar fantástico para a hipocrisia. Vocês conhecem a história, que já deve ter ouvido muitas vezes, né? Da criança que chega para o pastor na igreja e fala assim: pastor, eu queria tanto morar na igreja, pastor. Meu filho, por quê? Você gosta de Jesus? Não, é porque meu pai não grita com a gente quando a gente está na igreja, minha mãe não grita. A gente faz cara de adorador, já viu cara de adorador? Cara de adorador, já viu cara de adorador? Espreme os olhos, levanta a mão. Irmãos, a gente... Agora, quando chega na hora de viver, e o lugar de viver é dentro da sua casa, lá é que você é quem você é de verdade, é aí que a gente é pego no flagra. Simpático, eu sou gente boa, mas em casa eu vou de 0 a 80 em 5 segundos. Eu acelero rapidaço. E aí passo do limite. Eu assusto as minhas ovelhinhas. A gente conversou. Eu assusto as minhas ovelhinhas. A gente conversou outro dia lá, né, onde as ovelhinhas. A gente conversou outro dia lá, né, um dia que a gente falou sobre a ovelha. A ovelha é um negócio muito interessante. E é importante a gente entender a metáfora da palavra de Deus para a ovelha, porque somos todos ovelhas. E a ovelha é um bicho burro. É o que eu estou dizendo. Eu e você somos razoavelmente burros. Já viu aqueles vídeos de ovelha que caiu no buraco, aí o cara vai lá e puxa ela do buraco, ela imediatamente volta para o buraco? Sabe quem é essa? É tu, sujeito. Isso é a gente. Mas tem outras coisas que são peculiares, mas muito preciosas. Quando a ovelha acostuma com a voz do pastor, ela segue. Sabe como é que você conduz a sua ovelhinha? Porque se o pastor gritar com a ovelha, ela fica desorientada. Um lugar onde é perigoso. A nossa casa, irmãos, precisa ser um lugar. A nossa casa, irmãos, precisa ser um lugar de paz. As suas ovelhinhas. E você conduz as suas ovelhinhas. Mesmo você sendo uma ovelha mais velha, você conduz elas com mansidão, com graça. Não haja na sua vida gritaria. A gente vai ler esse texto aqui provavelmente ainda. Gente, eu tenho 5 folhas, eu só falei a primeira. Não tem um outro caminho, irmãos. É renúncia, é cruz. Não tem um outro caminho, irmãos. É renúncia,
é cruz, é confissão de pecado. Se eu não tiver com essa disciplina da vida cristã em dia, eu me assoberbo e eu passo dos limites. Por que eu penso que posso gritar com alguém dentro da minha casa? Porque eu sou orgulhoso e acho que tudo tem que ser feito do meu jeito. Nós somos perfeccionistas, somos exagerados. A gente não entende que o nosso filho ainda não recebeu alguma instrução. E como é que essa instrução vai ser dada? Na gritaria? Não vai entrar, querido. Não vai entrar. Na gritaria não vai entrar. Você vai assustar a sua ovelhinha. Amém? Não tem pregação que corrija hipocrisia, irmão. Só arrependimento. Só arrependimento. E assim, é muito difícil assim, a gente se reconhecer desse jeito, né? Eu falei sobre ira recentemente lá, né? A gente compartilhou sobre ira. Porque, não, amor, ira foi esse ano, gata. Foi. Olha o Rainer aí, ó. Para não me deixar mentir sozinho. A gente falou sobre ira porque eu achava que estava preparando uma palavra para os irmãos. E quando eu vi, eu sou irado pra caramba. A luz chama a minha atenção. Irmãos, com o joelho ruim eu quico a 2 metros de altura. Eu fico o pau da vida. O que essa mulher está pensando que vai falar assim comigo? No fundo é isso que a gente faz. De casa, assim, hoje eu acordei com a vontade de ser exortado. Hoje eu acordei com a vontade de ser exortado, gente. Hoje eu quero muito ser exortado. É assim? Claro que não. Você não quer ser exortado. Você quer ser elogiado, você quer ser honrado, você quer ser valorizado. Mas exortado você não quer. Mas do que você precisa? De elogio ou de exortação? De fato, se a gente for ser razoável, eu preciso ser exortado. Amém? Essa palavra, irmãos, eu não estou falando para vocês, não, estou falando para mim. Texto de 2 Timóteo, capítulo 3, perdão. Vamos ler esse texto? Em isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando-lhe, entretanto, o poder. Recentemente, o Senhor me fez ver algo a respeito desse texto. Evaldo falou disso com a gente. De quem esse texto está falando? Para quem é esse texto? Esse texto é para igreja. Esses homens aqui, nos últimos homens, os homens, está falando dos crentes, não está falando dos ímpios. Acredita nisso? Eu achava que era um ímpio. Mas uma carta escrita para Timóteo, por Paulo, falando a respeito da igreja, é a primeira pista. A segunda pista está no fato de que ele fala aqui que são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Quem é amigo de Deus? É o ímpio? Não, o ímpio é inimigo. O amigo de Deus é o cara que já se converteu, que já passou pela porta, correto? Então, essas qualidades terríveis aqui são de quem? São dos crentes, dos irmãos. Nos últimos dias, os crentes vão ser egoístas, avarentos. Aí você vai a rela toda aí. Outra pista. Tem aparência de piedade. Parece crente. Mas, entretanto, nega o poder. O Evangelho não chegou até nós somente em palavras, mas em poder. Não é isso que diz o texto? Poder para quê? Para você sair voando? Não. Poder para transformar a minha e a sua vida. Para isso que é esse poder. Eu não quero poder para fazer girar nos outros.
pá, e sai um foguinho na minha mão e mata o sei lá quem. Esse não é o poder de Deus. O poder de Deus, ele precisa transformar o meu proceder. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Exagerava, porque às vezes o cara não mente, né, mas ele exagera. Não mente, né, mas ele exagera. Aquele que exagerava, não exagera mais. E é a dificuldade que eu tenho, eu aumento todas as minhas histórias. A minha esposa, graças a Deus, fura a minha bola, e às vezes eu preciso retratar e consertar a história que eu calibrei. Graças a Deus, né? E eu tenho pedido ao Senhor mansidão para ouvir as exortações dela e de quem mais vier exortar, com graça. Porque se eu for soberbo, quem vai me apertar é o Senhor, porque o Pai disciplina o filho que ama. Você não vai ficar sem disciplina. Graças a Deus. O bastardo fica sem disciplina, o filho vai ter disciplina. Amém, queridos? Irmão, sem dúvida é para a igreja esse texto. O mundo não é amigo de Deus, o mundo se opõe a Deus, mas nós fomos chamados de amigos de Deus. Fomos chamados, foi Jesus quem falou, lá em João 15:15, para quem gosta de anotar. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo o quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. O versículo tem um segredo precioso, que tem nos ajudado muito. Amigo de verdade é quem compartilha do Pai. É isso que Jesus está dizendo aqui. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Ele é nosso amigo porque ele nos apresenta ao Pai, porque ele compartilha do Pai. Então, as pessoas com quem os meus filhos convivem na escola são colegas da escola, porque amigo é quem reparte do Pai. Se não comunga do Pai, se não reparte o Pai, não é amigo, é campo missionário. Ele não é seu amigo. São seus amigos. Eles são inimigos de Deus ainda, do jeito que eu era, do jeito que você era. Eles são inimigos de Deus ainda, do jeito que eu era, do jeito que você era. Eles são seu campo missionário. Você tem que ser intencional nesse relacionamento. Você vai pregar o tempo todo? Às vezes não convém pregar o tempo todo. Mas tudo que a gente faz na nossa vida precisa apontar para Ele. Eu não compro casa, eu não compro carro para parecer uma coisa. Eu compro porque Ele é bom, eu não compro carro para parecer uma coisa. Eu compro porque Ele é bom e Ele permite que a gente tenha, e não tem problema ter o que é bom, não tem problema, desde que isso não ganhe espaço demais no meu coração. O cara compra o carro e ninguém pode sentar no carro, porque o carro é né? Um troço muito importante. Deus não gosta de carro, Deus gosta de gente. Gosta de carro, Deus gosta de gente. Ele gosta tanto da gente que às vezes deixa a gente ter uns carros bons. Problema nenhum. Desde que isso não ocupe o lugar errado. Amém? No nosso coração. Essa passagem ela fala de cada um de nós, mas tem uma coisa que é um escândalo. Tem forma de piedade, mas nega-lhe, entretanto, o poder. Essa hipocrisia, irmãos, ela está presente na vida de todos nós, numa medida ou noutra, em uma área ou em outra. E se eu não ouvir do Senhor, porque eu não estou tentando botar o dedo nos furos da tua roupa, não, pá. Sabe aquele furinho que o cara chega, tá furadinho. Não é isso que eu estou fazendo. Tem coisas que precisam ser corrigidas na minha vida e na sua vida. E isso quem faz é o Espírito Santo de Deus, irmãos. Tem forma, tem aparência de fidelidade a Deus, mas não tem poder. Pois o Senhor, que é poderoso para ressuscitar os mortos, pode curar doenças, pode restaurar, pode prover, pode abençoar. Mas se isso não está acontecendo, eu posso estar vivendo uma vida rosa, uma vida de aparência. E disso a gente precisa fugir, irmãos, porque os nossos filhos têm um radar excelente para perceber o que é e o que não é. Se eu trouxer os meus aqui, eles certamente vão poder dizer várias coisas que ainda não estão corrigidas. Só que a gente vai fazer isso, que senão eu vou passar vergonha, né, gente? Mas eu preciso estar pronto para ouvir a exortação dos meus filhos. Só que às vezes a gente não ouve eles.
falarem. O filho não fala comigo. Mas tu não ouve. Quando ele queria falar, você não queria ouvir, agora ele não quer mais. Mas tu não ouve. Quando ele queria falar, você não queria ouvir, agora ele não quer mais falar. Ele fala com os outros. Ouvir, agora ele não quer mais falar. Ele fala com os outros. Arrumou outras pessoas que ouçam eles. A gente vem com um DNA, irmão. A gente foi criado desse jeito para se conectar a pessoas. E se o seu filho não se conectar a você, ele vai se conectar a alguém. A verdade do mundo se faz inimizade a Deus. Se ele encontrar amigo lá fora, meu irmão, jejum e oração, muita coisa. Porque se ele encontrar amigo lá fora, o que tem lá fora? Nada que presta. Se o teu amigo colar com um homossexual, a chance dele praticar é muito grande. Agora, se ele cola com os irmãos, se você abre a sua casa, se os irmãos estão sempre na sua casa, e se você está sempre na casa dos irmãos, pode acontecer alguma coisa? Pode. Claro que pode. Mas você não deixa o negócio soltaço. Está sempre ali, na tua vista, na tua vigilância, porque ali você é responsável. Amém? Mas a gente deixa os nossos filhos ali junto, tendo comunhão. Às vezes a congregação é pequena, né? Tem localidades aqui que tem 2 famílias, que tem uma família, né? Mas numa comunidade um pouco maior, você ter comunhão com os irmãos da Batista da Assembleia de Deus, não tem problema, eles são crentes. Da Batista da Assembleia de Deus, não tem problema, eles são crentes em Jesus. Amém? Eles têm a revelação do reino de Deus. Que padrão a gente dá para os nossos filhos, irmãos? A gente quer que eles façam as melhores faculdades, e isso é bom. A gente quer que eles estudem muito, a gente quer que eles sejam os melhores profissionais possível, para que eles sejam prósperos. Né? Você pega o sujeito que faz medicina, o cara tem que estudar quase 10 anos para sair alguma coisa. Especialista, 12, né? Neto fez quantos anos de faculdade de especialização? 15. 15 anos. Pelo amor de Deus, gente. Abre uma lojinha que é mais fácil, né? Ele tá ruim assim, viu? Meu ortopedista. É nada, coitado dele. O problema é que eu tô gordo mesmo. Essa mulher que me engordou hoje. Quem manda cozinhar pra caramba? Aí tudo que ela faz eu como, gente. Pra caramba. Aí tudo que ela faz eu como, gente. Pois é. Aí tudo que ela faz eu como, gente. Pois é. Tem que largar essa vida, né? Tô largando. O Rafael tá até assustado que, né? Comprou um monte de coisa para a gente comer, eu não estou comendo nada. Não posso, gente. Tem que perder 20, 25 quilos. E o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Irmãos, eu tenho aparência de cristão, eu vou à reunião dos cristãos, eu louvo igual aos cristãos, eu dou o dízimo igual aos cristãos, mas eu não vivo igual ao cristão. Sabe por quê? O cristão é o cara que está disposto a ir para a Cova dos Leões. É para morrer para Jesus, eu morro. Esse é o cristão. Meu Deus, onde você foi parar, que você me deixou nessa situação? Querido, onde você foi parar, que você me deixou nessa situação? Querido, é a disciplina do Senhor para te fazer despertar, acordar, sair de um lugar de... Como é que é a palavra que você usou? Acomodação. A gente é fera na manutenção, gente. A gente dá corda nos negócios, está tudo girando. Né? Igual aqueles equilibristas, que o cara passa a mãozinha no prato, o prato continua rodando, ele vai no outro. A gente faz isso direitinho, você faz 20 coisas ao mesmo tempo, e está tudo rodando. Aí Jesus olha assim, não mandei rodar prato nenhum, não mandei fazer manutenção em nada, mandei cuidar das ovelhas e viver direito. A gente olha para a lei de Deus, para a Torá, e a gente acha que ela foi invalidada quando Jesus veio. Não, queridos, a Torá, ela é boa, a lei de Deus, ela é perfeita. Quando o Salmo 119 foi escrito, ele estava falando da Torá, ele não está falando de outra coisa. E tudo que a gente ouve Jesus falar está escrito lá atrás. O Velho Testamento não foi invalidado pela graça de Deus. A graça de Deus é o veículo pelo qual eu vivo a lei de Deus. Amém? Inventaram uma graça nova aí, chama supergraça. Deus entende que eu sou difícil, que eu sou complicado, que eu sou nervosinho, e tem misericórdia. Isso não é verdade. Essa vida não é transformada, não é uma vida de discípulo de Jesus.
A vida evangélica, essa vida evangélica não presta para mim. No que você crê? Eu sou evangélico, evangélico. Que isso, gente? Evangélico. Tem um monte de evangélico não praticante já na nossa nação, sabia? Não tem os católicos não praticantes? Eu sou católico não praticante. Já tem um monte de evangélico não praticante. Diz que crê, mas aí Tiago vai lá e corrige a gente na palavra. Aquele que diz que crê e não pratica, a sua fé é morta. Uma fé vívida, porque eu quero que os meus filhos sejam quebrantados. Vívida, porque eu quero que os meus filhos sejam quebrantados. Eu quero que eles sejam obedientes. Mas se eu não for quebrantado, se eu não ensinar quebrantamento, se ele não vê obediência na minha vida, isso não vai acontecer na vida dele nunca, queridos. Nunca. Porque a hipocrisia. Em nome de Jesus, vão ficar firmes. Vão se aprofundar no relacionamento. Em nome de Jesus, vão ficar firmes. Vão se aprofundar no relacionamento com o Senhor, mas firmes. Vão se aprofundar no relacionamento com o Senhor, mas se um dia algum deles disser que não quer mais o Senhor, posso dizer que eu ensinei tudo que eu fiz. Alguma coisa eu fiz tudo que eu fiz. Alguma coisa eu fiz errado. Ou muita coisa. Porque a responsabilidade não é do Vince. O Vince não cuidou da minha casa direito. Coitado do Vince, gente. Ele tem a cadeia para cuidar, tem misericórdia, ele coopera, ajuda pra caramba. Trabalha para chuchu, serve os irmãos. Mas o Vince não é responsável pelo que acontece na minha casa. Na minha casa, eu sou responsável. E se eu não assumir essa responsabilidade com entendimento, fantástico, fantástico. Você resolve uma pá de coisa com esse negócio, não é verdade? Só que isso aqui é uma armadilha também. Irmão, você bota dedo naquele tal de Instagram, se fica fazendo assim. Quanto tempo você passa fazendo isso? Olhando a vida dos outros. E tem gente que ainda fala que tem comunhão no Instagram. Enfia o celular na caixinha porque a gente vai olhar nos olhos. Na caixinha porque a gente vai olhar nos olhos. Ter comunhão, pegar na mão, cortar o pão e dar um pedaço para o irmão e comer o outro. Partir pão é isso, né? Partir pão não é alguém que pega a faca e divide todos os pão no meio. Isso não é partir pão. Partir pão é você sentar na mesa junto. E mesa não é lugar de celular. Podia até fazer um dogma disso, hein? Esse dogma é bênção, não é não? Amém, queridos? Esse troço aprisiona a gente. Quanto tempo você passa nisso aqui? Esse tal de Netflix, você assiste uma série, ele já te oferece outra. Você assiste um filme, ele já te oferece 6. E aí você vai clicando e quando você vê, você passou quanto tempo nessa bodega? Pensa. Que vergonha, irmãos. Aí eu reclamo com meu filho que ele passa muito tempo no celular. E às vezes a Lu me chama a atenção. Eu falo, amor, eu estou respondendo os irmãos. Eu falei, você está em casa, cabeçudo. Você tem que ficar com seus filhos, você tem que ficar comigo. Amém, igreja, amém. Corrigido. Porque quando é dessa idade aí, do Rodrigo, nem um ano, né? Porque quando é dessa idade aí, do Rodrigo, nem um ano, né? Essa fase é show de bola, irmão. Essa fase é muito boa, muito fácil, é gostosa. É só trocar a fralda da comida. É facinho. Troca óleo, troca pneu, tá rodando a vida inteira aí. Aí chega a fase. O Mateus canta. Não! Ele fala, não! Oh, caramba, rapaz! Ele não pode falar não. Assim, quer pecado, filho? Não. Aí tá valendo. Agora, vem cá. Não. Tá maluco. O que esse menino tá pensando? Se eu não corrigir aqui, quando ele tiver 20 e falar não para mim, eu perdi. Isso é um projeto de Deus para trabalhar na sua vida e para ensinar do Senhor. O porquê que Deus deu 2 filhos para o neto e está chegando o terceiro aí, que a Ju está grávida. Para que o reino de Deus se expanda na vida do neto, na vida do João, na vida do Rafael e na vida do bebezinho que vem aí. E na vida da Ju. O jeito que a gente se ama precisa apontar para ele. O jeito que a gente se trata precisa apontar para ele. O jeito que a gente vive. A gente faz festa de aniversário. As nossas festas de aniversário lá são todas evangelísticas.
E tem algumas pessoas que receberam o Senhor por causa das festinhas de aniversário. A Lili, que está aqui, com a família toda. Foi numa festa de aniversário do Miguel, ela viu, opa, chamou tua atenção, não foi? A Bia, que não pôde vir, a Bia e o Mateus, foi numa festinha de aniversário. Alguma coisa tem aí que eu quero, que eu preciso. É a gente? Por mais gente boa que a gente seja? Não, não é a gente. É Ele. Dentro. E para mostrar, o vaso precisa estar aberto. E às vezes guarda até o evangelho que a gente vive como se fosse assim, só nosso. O evangelho que a gente vive como se fosse assim, só nosso. Sabe qual é o nome disso? Mar Morto, ele falou disso ontem. E precisa sair. A vida de Deus chega para abençoar a tua vida, a tua casa, para abençoar a vida. A vida de Deus chega para abençoar a tua vida, a tua casa, para abençoar a vida de outros, porque se não abençoar a vida de outros, ela perde as suas propriedades. A água que chega no Mar Morto é água doce e boa, onde tem peixe, mas na hora que ela entra naquele lugar, e essa é a vida do egoísta, a pessoa que vive para a vida do egoísta, a pessoa que vive para si. E a gente acabou de ler isso no texto aqui de cima. Muitas graças. Muitas graças. O Senhor que conhecemos. Tem problema fazer culto doméstico? Não, irmãos. Tem problema fazer culto doméstico? Não, irmãos. É muito bom fazer culto doméstico. É bênção. Tem problema a gente levar as crianças no estudo bíblico, numa escola dominical, para os irmãos que têm isso, ou no discipulado? Não, a gente precisa levar mesmo. O filho vê as pessoas indo lá em casas para buscarem conselho, para buscar orientação, indo lá em casas para buscarem conselho, para buscar orientação. Às vezes ele participa, às vezes não participa. Tem situações que não é possível. Tem coisa que eles sabem, tem coisa que eles não sabem, que não convém. Mas eles vêm. E assim precisa ser a sua casa. Um lugar onde as pessoas vêm para receber a água que flui do rio de Deus, irmãos. Nós somos portadores de uma mensagem, da única mensagem que pode transformar a nossa nação, que pode transformar a vida das pessoas. Recentemente a gente viveu uma eleição que muitos irmãos colocaram esperança no que podia acontecer na eleição. E aprove ao Senhor, frustrar muitos, né? E eu não vou falar de política em hipótese nenhuma, não é nosso ambiente. Mas tinha irmãos que queriam, né? Essa é a nossa esperança? Não. A minha esperança é Jesus. A minha fonte é Jesus. Não importa o governo, até porque quem pôs esse governo aí? Foi Deus. Deus não estava roendo unha na hora da apuração. Falei, caraca, passou! Ih, deu zebra. Você acha que Deus ficou surpreso? Claro que não, gente. Claro que não. Se para juízo, se para, sei lá, para quê? Por que não sei? Um dia a gente pergunta, por que deu esse resultado? Não sei o que fazer. Eu vou continuar vivendo a vida de Deus. Eu vou continuar vivendo a vida de Deus. Eu vou continuar ensinando os meus filhos no caminho. Vai aprovar aborto? Talvez. Vai aprovar a legalização da droga? Talvez. Que diferença isso faz dentro da minha casa? Não pode fazer nenhuma diferença. A palavra fala que nos últimos tempos mudaria a lei e o costume. Irmão, está mudando há muito tempo e vai continuar mudando. E só vai piorar. Só vai piorar. Mas lá em casa, irmãos, a lei continua reta. A lei do Senhor é perfeita. Perfeita. E aí eu guardo a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra o Senhor. É o que diz lá o versículo 92. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu iro rápido, mas eu não sou colérico. Eu iro rápido, mas eu não sou colérico por temperamento. A Lu é colérica. E ela quer contar um caos rápido aqui. Ela é linda, né, gente?
Senhor é bom. Boazinha, né? Não tô com voz de aeromoça, que normalmente quando eu pego o microfone eu faço com aquela voz, boa noite, irmão, não sei o quê. Mas eu sou colérica, eu sou irada. E filhos, eu tenho o Pedro com 19 e a Bela com 17. Quando eles entraram na adolescência, eu achava que eu tinha feito tudo. Eu ensinei a palavra, eu levei as reuniões da igreja, eu ensinei corinho, eu ensinei obediência. E lá para os 12, 13 anos, eu percebi que eles não amavam o Senhor como eu achava que eles deveriam amar. E ficamos desesperados lá em casa, né? Porque dá um terror dentro da gente imaginar que nosso filho não vai estar no Senhor, né? E eu fui pedir ajuda, que é o que eu faço com muita facilidade. E eu lembro que eu liguei para a irmã e eu contei a história toda porque eu queria ajuda para os meus filhos. E essa irmã falou assim comigo: não são eles que estão precisando de ajuda. Quem precisa de ajuda é você. Esse processo não é na vida dos seus filhos. Esse processo é na sua vida. E eu lembro que eu fiquei mais 4 horas no telefone com ela, porque eu tinha que parar para chorar. Aí eu voltava para o telefone e ela me descascava de novo. E ela me amou muito aquele dia, porque ela me tocou como ninguém tinha me tocado. Ela me mostrou que eu não plantei Jesus, eu plantei Luciana na vida da Bela e do Pedro. E que eu estava colhendo Luciana. E eu falei, mas o que eu faço com eles agora? E ela falou assim, com eles? Nada. Você precisa tratar no Senhor. Você precisa permitir que o Senhor quebre a sua cólera, quebre a sua ira, quebre suas explosões. Você precisa perder para o Senhor. E o mal que eu quero, esse eu faço. Com muita facilidade. O que eu quero, esse eu faço. Com muita facilidade. O bem já não é tão fácil assim. E o Senhor foi me quebrando. Eu sou uma pessoa que tem a resposta muito rápida. Eu acho que ninguém é assim aqui, né? As mães estão me olhando. Normalmente, quando eu falo sobre isso, as mães vêm correndo falar, eu sou assim também. O meu cérebro está na língua. Quando eu vi, já falei. Eu tenho resposta pronta para tudo. E a primeira coisa que o Espírito Santo falou comigo é, cala a boca. E eu falava assim, mas como assim? Ela vai falar isso, não vou falar? Não, eu, cala a boca. E eu comecei a me calar. E eu comecei a dar para trás. E eu comecei a deixar o William assumir as questões dentro de casa. Porque como eu estava com as crianças o dia inteiro, eu resolvia tudo. Eu era super mulher. E eu comecei a voltar muitos passos para trás. E ele assumiu o lugar dele dentro de casa. E o Senhor foi me calando. E aí chegou num determinado momento, que foi a virada de chave, eu já contei isso para algumas irmãs, em que um filho falou um negócio muito ruim para mim. E a resposta veio aqui, na hora. E a sensação que eu tive foi assim, que o Espírito Santo falou assim comigo, você não precisa responder isso. Sai desse lugar agora. Você vai falar isso. E eu lembro que eu estava lavando a louça de costa para ele. E eu respondi o que o Espírito Santo mandou responder. E as lágrimas caindo, né? Naquele dia, o Senhor me ganhou. Naquele dia, a cólera perdeu para o Espírito Santo. E a minha casa voltou a ser um lugar em que eu não era, as explosões acabaram, né? A Bela até fala, né? Quando a Bela vê algum adolescente com problema, ela fala, seu pai, né? Com você para depois fazer em mim. Com você para depois fazer em mim. E por causa do processo que aconteceu na minha vida, ganhando de mim, ela viu um milagre na minha vida, na vida do Willi, viu a minha rendição. Isso é milagre, irmãos. Isso é milagre. Milagre, você não consegue na força do seu braço. Você não consegue. Eu posso dar uma lista do que você deve fazer e não vai adiantar. Ele está falando aqui, a gente precisa de uma vida com o Senhor, porque a vida com o Senhor nos transforma. Aquela que explodia não explode mais.
aquela que mente, não mente mais, aquela que tem posições erradas, retrocede. Isso é milagre. E nós precisamos do Senhor. No mesmo ano, 6 meses depois, a Bela veio ao Senhor, o Pedro já estava no Senhor. E o Senhor começou um processo na minha vida com ela, porque não é porque agora ela é convertida que eu podia relaxar e ser o que eu quisesse, porque a gente tem muita essa impressão que dentro de casa eu sou livre para ser, as pessoas têm que me aguentar do jeito que eu sou, meus bicos, as minhas trombas. Isso é mentira. Os seus filhos precisam ver o Senhor na sua vida, e esse processo não vai acabar. Eu engravidei com 45 anos do Mateus, e eu estava me sentindo velha, cansada. Era outra gravidez, a minha primeira foi com 27 anos, outra com 45, gente. E eu lembro que uma vez a Bela chegou para mim e falou assim: ficar grávida é muito ruim, né? Eu falei: por quê? Cara, suas caras são terríveis, você acorda com uma tromba desse tamanho. Eu falei: sério? Eu? A mamãe sorriso? Ela, mamãe sorriso? Saí do quarto, eu ia para o espelho, eu ficava assim... bom dia, espelho, eu ficava assim... bom dia, bom dia, bom dia. E aí, por quê? Obediência é violentar a minha vontade em prol da vontade do Senhor. Violentar o que eu quero fazer em prol daquilo que eu fazer, em prol daquilo que eu preciso fazer. E eu lembro que eu mudei porque minha filha falou, porque os pais hoje em dia assim, não, meus filhos, escuta o que o seu filho está falando. Você é chata? Ele fala que você é chata? Provavelmente você é chata. Tenha coragem de chegar em casa hoje e falar. Você não vai gostar do que você vai ouvir, mas você vai ter a chance de se arrepender. E Ele vê isso na sua vida, queridos, porque isso vai transformar a vida deles. Amém? Mas eu não tenho dúvida. Rafa. Nenhuma dúvida. Não é essa a questão. O problema é que a gente se ama. Uma dúvida. Não é essa a questão. O problema é que a gente se ama demais. E a gente acha que tem direito a um monte de coisa que a gente não tem direito. Porque não é automático. Ele não tem que obedecer porque o seu pai ele é o filho. Até é, né? Mas não é assim que acontece. Você tem uma pessoa... É engraçado, né? Eu descobri um dia que o Pedro tem vontade própria. Que é isso? Que folga é essa? Ele tem que fazer comando, gente. É assim? Não. Se eu ensino no padrão do reino, porque o que a gente está dando para os nossos filhos, às vezes é mundo. Se eu ensino no padrão do reino, porque o que a gente está dando para os nossos filhos, às vezes é mundo. A gente assume valores do mundo como se pudesse, e não pode. Quer ver um valor do mundo? Privacidade. Que mané privacidade? Isso não existe na Bíblia, irmão. Privacidade na Bíblia. Privacidade é essa região aqui do homem. Isso aqui é privacidade. Ninguém tem nada a ver com essa região aqui. Isso é privacidade. Fora isso, querido, não tem privacidade. A sua vida tem que ser um livro aberto. Você não tem segredo, você não tem... A tua casa está aberta, precisa estar aberta. Ou para proclamação, ou para comunhão com os irmãos, que é uma disciplina preciosa da vida do crente. Agora é privacidade e estar com eles. A hora que eu quiser, os adolescentes, os adolescentes aí, eu pego para ver o que está acontecendo. Porque o celular é meu, quem é que paga aquela conta? Quem comprou aquele treco? Eu tenho que ver o que eles estão fazendo. Às vezes eu pego o celular de que vídeo foi esse aqui que você viu aqui no YouTube? Para que tu viu isso aqui, querido? Vamos conversar sobre isso aqui. Aí você tem que gastar um tempo, porque dá trabalho. Fazer isso dá trabalho, ainda mais quando você tem 3 já com o celular em casa. 3 vezes você faz isso, de vez em quando. Né? Tem umas músicas que os outros ouvem lá, os outros filhos lá, os nossos filhos lá, que eu falei assim, gente, tem mais palavrão do que advérbio essas músicas. Para que eu ouvi um negócio desse? Não tem condição, mesmo que seja em inglês. Combina com a vida que a gente quer levar, com a vida que a gente quer repartir.
Não estou nem falando que música do capeta, música de Deus, não estou nem entrando nesse ambiente, mas tem coisa que descaradamente não pode fazer parte do nosso repertório, do nosso playlist. Amém, queridos? Você quer que o teu filho tenha tempo com o Senhor, mas ele não vê você tirando tempo com o Senhor. Qual o nome disso? Hipocrisia. Eu cobro meus filhos. Já leu a Bíblia hoje? Porque todo mundo lá em casa tem que ler no mínimo 3 capítulos por dia. Os que sabem ler, né? Porque o Mateus ainda não sabe. Mas eles precisam ver eu lendo a Bíblia. E eu leio a Bíblia todo dia. Leva a tua Bíblia, querido. Leva o celular para ler a Bíblia, não é para ver o Instagram, pelo amor. Amém? Se leva o celular para ler a Bíblia, não é para ver o Instagram, pelo amor. Amém? Se o teu filho não sabe que você lê a Bíblia, ele não vai ler a Bíblia. Tá maluco, rapaz? Esse cara não lê a Bíblia, você quer que eu leia? Tá doido, troço chato. E é chato mesmo, às vezes, por um tempo, até que aquilo comece a entrar no coração dele. Porque no dia que o seu filho se apaixonar por Jesus, querido, tem todo o teu coração. Se você tem essa vida dividida, nos seus hobbies, né? Tem gente que tem uns hobbies assim, com muito tempo. Tem coisas que na minha vida, Subway Surf. Há uns anos que na minha vida, Subway Surf. Há uns anos atrás, eu era recordista brasileiro do Subway Surf. Há uns anos atrás, eu era recordista brasileiro do Subway Surf. Para ser recordista brasileiro do Subway Surf, você tem que jogar muito tempo. Isso é coisa de menino. Um dia eu peguei aquele troço, apertei demoradamente o aplicativo e o botãozinho vermelho eu apaguei. Meu recorde foi para o espaço, gente. Tem problema, porque eu estava gastando tempo demais com aquela porcaria. Irmãos, o que a gente gasta com as coisas mostra onde está o nosso coração. Sério, vendo filme, sei lá o quê. O que aquilo acrescenta na tua vida? O que aquilo acrescenta na tua vida? O que você extrai dessa informação? Absolutamente nada eterno. Não tem nenhum valor eterno ali. E hoje 100% das séries valorizam coisas que a gente está claramente se opondo. Homossexualismo, consumo de drogas, valores que são estranhos à fé que a gente declara. Que é aí que está a hipocrisia, a incongruência. A gente fala um negócio e faz outro. E isso o filho vê. Amém? Malaquias 4, do versículo 4 ao 6. A qual lhe escrevi no Horebe para todo Israel a saber. Estatutos e juízos. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Lembrando que a lei de Moisés é a Torá que o Senhor deu para o seu povo. Israel deixou de ser povo de Deus? Não, Israel ainda é o povo de Deus, ainda tem coisas que o Senhor vai fazer com aquela nação e com esse povo. Mas Ele nos adotou, nós fomos enxertados na videira. Videira. Eu tenho vida porque eu fui enxertado na videira, eu estou enxertado em Cristo. Nem era o meu lugar, irmão, era o lugar deles. Mas por misericórdia, fomos enxertados na videira e eu tenho vida. A lei de Deus é boa, é perfeita. Estatutos e juízos. Instruções para que eu acerte o alvo, para que a gente viva uma vida nos padrões dele. Essa profecia se cumpriu quando Jesus veio, né? Está falando de João Batista, que veio preparar o caminho, e ele veio anunciar o quê? Veio anunciar uma palavra de arrependimento, pois era chegado o reino de Deus. E esse arrependimento chegou aos gentios e, portanto, a nós. Pode ter um ou outro aí, judeu aí? Pode, claro que tem, né? Por ascendência familiar.
Mas, enquanto a gente não constata isso, eu sou gentio, alcançado pelo amor de Deus, pela misericórdia do Senhor, atraído por esse amor tão maravilhoso. Para eu viver do jeito que eu vivia antes? Não, para eu viver uma vida de transformação, de glória em glória, de vitória em vitória, aperfeiçoando a medida, até chegar à medida do varão perfeito, que é Jesus. Amém? Para que sejamos todos semelhantes a Jesus. Esse arrependimento é que nos leva a converter o nosso coração aos nossos filhos. E aí está a chave do princípio. Não é o seu filho converter o coração a você, é você, pai, converter o seu coração ao seu filho. Como é que você ganha um filho que já está afastado? Que é o drama de alguns. E oração e jejum, mas precisa mudar o trato. O Senhor vai te dar estratégias. Ele vai falar contigo, Ele vai te mostrar o caminho. Ele vai falar contigo, Ele vai te mostrar o caminho, como você vai ganhar esse coração que está afastado do seu. Usou a Marta do Arilu no comportamento dela, porque ela achava. Usou a Marta do Arilu no comportamento dela, porque ela achava. E a gente não tem. Dela, porque ela achava. E a gente não tem. Eu preciso morrer. Eu preciso morrer. E eu, mortinho da Silva, Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, não a vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou e morreu por mim. Está lá em Gálatas 2:20. A vida de Deus em mim é que tem esperança. Porque você pode escrever trabalho de doutorado e mestrado até não aguentar mais sobre criação de filho, mas o segredo está na nossa renúncia, na nossa entrega, no nosso arrependimento, no nosso subir na cruz. Amém? 1 e 2. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nele não há verdade, nem amor e nem conhecimento de Deus no mundo. O que só prevalece é perjuriar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Essa é a vida do ímpio. O meu povo está sendo destruído, porque lhes falta conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, versículo 6. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que esqueceste a lei do teu Deus. Também eu me esquecerei dos teus filhos. Quando a gente abandona a lei do Senhor, está dizendo que Ele se esquece dos meus filhos. Mas se eu olhar para a lei de Deus com temor, quer dizer que eu vou acertar tudo? Não, muito provavelmente não, espero que sim. Eu não consigo. De repente aqui, irmão, o negócio é mais fácil. Mas se eu me agarrar na lei de Deus, irmãos, e entender que é só a misericórdia do Senhor todo dia, Ele lembra dos meus filhos. Amém? Versículo 11 do mesmo capítulo 4 de Oséias. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. A gente pensa em sensualidade imediatamente ligado às questões do sexo. Mas sensualidade não é só isso. Sensualidade é a malandragem de conseguir o que você quer. Porque às vezes você não seduz a pessoa nesse nível, mas você conduz a pessoa a fazer o que você quer, do jeito que você quer. E a palavra está dizendo que essa sensualidade tira o entendimento. Queridos, tem crente que bebe mais do que ímpio. Bebe vinho, cerveja. Eu não estou dizendo isso em hipótese nenhuma. O problema não é o vinho. Isso em hipótese nenhuma. O problema não é o vinho. O problema é quanto vinho, quanta cerveja. Eu não gosto nem do vinho, nem da cerveja. Então, para mim nem é problema. Não aprecio, acho que troço desagradável. Eu tenho medo de gostar. Quando eu gosto das coisas, eu gosto muito. Não vejo série porque eu não posso. Porque eu não vou ver uma, eu vou ver 13.
Eu não jogo mais porque eu não consigo jogar 5 minutos. Eu jogo 2 horas. Não vou jogar, não posso. Eu não posso. Então eu não posso gostar de vinho. Se eu gostar muito, eu estou frito. Desse jeito. Então a renúncia completa para mim. As suas renúncias são outras. O Senhor vai te pedir outras coisas. O que Ele pede para mim é uma coisa, o que Ele pede para você é outra. Amém? Os meus mandamentos e os guarda, Ele os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Isso é um segredo muito precioso, irmãos. Porque não é natural para mim amar o Senhor. O natural para mim é amar a minha vida, cuidar daquilo que eu quero, e a palavra já me advertiu que eu sou egoísta, que eu tenho tendência a cuidar daquilo que eu quero e não daquilo que é do outro. Por isso que Paulo exorta, não cuida só do que é seu, cuida também do que é do outro. É aí que acaba a privacidade, você vai cuidar da vida do irmão, é isso mesmo. O outro pode ser o seu filho, pode ser o filho do Marcelo e da Cecília, pode ser os filhos da Jerusa e do Tiago, porque não tem hierarquia nas ovelhas, irmão. É tudo ovelha, nós somos tudo ovelha. Se eu ver alguma coisa errada na vida do Vince, eu vou com o maior jeitinho, com o maior, malemolência lá, mas eu falo assim, Vince, esse negócio aí, assim, eu não achei assim, 100% não. E se ele for sábio, ele vai observar aquilo e fala assim, amém, querido, recebo. Do jeito que os irmãos podem fazer isso na vida uns dos outros, até dos seus pastores e dos seus líderes. Eu preciso ser exortado, e às vezes os irmãos me exortam. Pelo jeito que eu como, às vezes, eu sou muito exortado, e agora preciso maneirar mesmo, porque perder 20 quilos não é um negócio fácil, né? Pelas minhas brincadeiras eu já fui muito exortado, brincadeira que machuca às vezes as pessoas. Eu brinco tanto que passo da medida, então tem que brincar menos, para não ser inconveniente. Senão os meus filhos vão fazer as mesmas brincadeiras e eu que vou passar vergonha. Porque eles não fazem o que eu digo, eles fazem o que eu faço. Que desvia os ouvidos da lei, até a sua oração será abominável. Provérbio 28, 9. 4:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Iniquidade, ausência de lei, não cumprimento da lei. Então o que o versículo está dizendo aqui é o seguinte: por se multiplicar o não cumprimento da lei, o amor se esfriará. O amor a Deus, de quase todos. Quase todos é todos? Não, é muita gente, mas não é todos. Amém? Então ali não foi cancelada na cruz, ela foi cumprida, mas não foi invalidada. Quer dizer que você precisa andar com a rela de lei aí para observar tudo? Não, querido. O Espírito Santo, ele entra dentro da gente, ele habita dentro da gente, a gente passou a ser casa do Espírito Santo e ele nos conduz a toda a verdade. Eu preciso estar cheio do Espírito Santo, porque se eu não estiver cheio do Espírito Santo, eu vou entregar mais Willy e Luciana para os meus filhos. Isso não presta muito não, é quase ruim, é ruim. Pronto, falei. De Deus, o amor ao próximo, e isso precisa mudar na minha vida. E isso precisa mudar na minha vida. Justifica no fato de que não dá tempo. Eu não sou perfeita, gente. No fato de que não dá tempo. Eu não sou perfeita, a gente não precisa nem passar a imagem de que é perfeito. Você tem o hábito de pedir perdão para os seus filhos? Troço difícil, viu? Troço difícil. Ou você pede perdão para os seus filhos? Quando você estoura e grita, passa da medida, você depois puxa assim, filho, vem cá, papai falou errado contigo. A gente precisa fazer isso, irmãos. Porque se eu não me humilhar para o meu filho, eu não posso esperar que meu filho se humilhe para mim. Não vai acontecer. Porque não é natural. No meu orgulho e ficar resmungando das coisas que me fizeram. Somos todos imperfeitos, a gente transfere os nossos filhos involuntariamente esse fútil legado
Tudo que os meus pais me deram foi bom? Não, veio bobagem junto, veio coisa que não precisava, coisa que é mundo, coisa que não é reino de Deus. Tudo que os pais da Lu entregaram para ela foi excelente? Não, veio junto no pacote um monte de problema. Esse comportamento não é possível ainda estar na sua vida. Isso não é possível ainda estar na sua vida. Isso não vai mudar. Irmãos, precisamos nos arrepender da hipocrisia. Irmãos, precisamos nos arrepender da hipocrisia. E a gente precisa arrepender da hipocrisia. E a gente precisa ter umas conversas com os nossos filhos. E essas são muito difíceis, porque você provavelmente, se sentar para conversar, você vai ouvir coisas que você não quer ouvir. São um do outro. São um do outro. E as perguntas eram bem pontudas, né? Deu briga? Claro que deu briga. Você acha 4 lá, porque deu ruim, deu. Você acha que eu sou chata? Muito chata, não aguento, deu. Você acha que eu sou chata? Muito chata, não aguento. Você acha que eu sou grosso? Tem um animal, cara. Tem um grosso. Não descobre o problema. E se a gente não descobrir o problema, como é que tu não descobriu o problema? Como é que tu trata a doença não diagnosticada? Tu dá o mesmo remédio para tudo? Claro que não. Para cada problema tem um remédio. Não é isso, doutor? Descobrir o que está aborrecendo ele ou ela. O que está aborrecendo ele ou ela. Se você não conversar com seu filho, e é diferente, porque a gente tem a sensação de que isso aqui é a mesma coisa e que isso aqui são coisas diferentes. É a mesma coisa. É você em outro corpo. Folgado igual você, vai falar com você de que você fala com a tua mulher. Claro, é o que ele vê. Responde seu marido. E ele só está repetindo o padrão. Aí você pega disciplina. Não adianta disciplinar repetindo o padrão. Aí você pega disciplina. Não adianta disciplinar se você não corrigir o padrão, se não entrar o padrão do reino, querido. Tem gritaria na tua casa? O problema é o modelo é ruim. Aí tu quer que dê bom no filho? Tem gritaria na tua casa? Não pode ter não, querido. Não, querido. Qual o caminho para a gritaria? Arrependimento. Pedir de perdão, porque às vezes você vai gritar. Os moleques são bons, né? Eles fazem um negócio assim que você não acredita. Difícil não gritar, querido. Não é possível um negócio desse. Como é que consegue fazer uma bobagem dessa? Não tem umas dessas assim? Uma vez achei o Pedro pendurado no luxo da sala, balançando. Não podia nem gritar, porque se ele solta e cai fora da mesa, ia dar zebra. Filho, aí vai lá e pega. Você tá maluco, moleque? Você tem noção? Pecado. O problema é que, como pai e mãe, a gente finge que a gente não peca. O problema é que, como pai e mãe, a gente finge que a gente não peca e massacra os nossos filhos. E aí a gente exige que eles se redimam dos deles e peçam perdão, e eles não veem isso na nossa vida. A dificuldade, eu estou lutando contra essa dificuldade, e o Senhor vai me ajudar a vencer essa dificuldade, contra essa dificuldade, e o Senhor vai me ajudar a vencer essa dificuldade. Aí você ensina o seu filho que o problema não é o pecado dele, porque ele tem pecado. Ele tem tendências carnais, que provavelmente são muito parecidas com as suas. Mas você ensina ele no caminho a lutar contra elas. A quando errar, pedir perdão por elas. A errar mais uma vez e pedir perdão de novo. A ganhar delas. O problema é que a gente vive como se a gente já tivesse acertado tudo. Como se só fôssemos aprovados. E a gente está naquela posição de você está errado, você está isso. Os meus filhos sabem quais são todas as minhas mazelas. E você acha que seus filhos não sabem quais são as suas? Talvez eles não tenham a oportunidade de falar sobre elas. Mas eles sabem exatamente quais são as suas carnalidades. Então, quando você traz isso para uma mesa, você muda o ambiente da sua casa.
Porque somos todos redimidos, arrependidos, buscando desesperadamente por uma ação do Senhor na nossa vida. A Bela e o Pedro têm 17 e 19, eles não ficam mais de castigo, não são mais disciplinados em 19, eles não ficam mais de castigo, não são mais disciplinados em vara. Mas eles são perdoados. Eu preciso criar um ambiente na minha casa em que eles possam confessar seus pecados. E eu falo isso para eles: o lugar de lavar pé é aqui. Que eu sou perfeita, eles não precisam nem lavar os pés deles. E eles vão esconder isso, queridos. Porque vocês são bons demais para a realidade deles. Quantas vezes eu, às vezes, espero deles reações que eu tenho hoje com 47 anos de idade. E o Willy, graças a Deus, ele para do meu lado e ele fala assim: você tem quantos anos mesmo? Eu falo: por quê? Porque ela tem 17, você levou 30 anos para entender isso? Você quer que ela entenda com 17? Aí cai a ficha. E eu estouro a minha bola. E eu recuo. Eles não falam dos assuntos que eles param de existir. O Senhor fala que a gente precisa trazer a luz para dentro de casa. Lembra das dracmas que a gente perde? A primeira coisa que ela faz é o quê? Acende a luz. A luz é ruim, gente. Na hora que acende a luz, a gente vê coisa que a gente não queria ver. Mas não é porque você não viu que não estava lá. Às vezes, quando ele vem falar alguma coisa com a gente se prepara para fazer aquela cara assim: ah, isso, tranquilo. Por dentro, meu coração todo taquicardia, quero gritar. Por dentro, eu quero sair correndo. E eu fico assim: graças a Deus, eu quero sair correndo. E eu fico assim: graças a Deus que está vindo para a luz. Aqui é o lugar para eu tratar isso. Quando um deles está fazendo besteira, o outro põe deadline no dia da confissão. Se você não falar até dia tal, falo eu. Segundos. Por isso que eu estou gordo assim, porque eu como muito, porque não dá tempo do cérebro a processar. Segundos. Por isso que eu estou gordo assim, porque eu como muito, porque não dá tempo do cérebro a processar. Sim, porque eu como muito, porque não dá tempo do cérebro a processar. Eu como rápido e saio correndo. A gente está sempre... Anos eu comi no carro, saindo da escola para a escola de música com a minha mãe. Era uma marmitinha, a gente tinha 10 minutos de trajeto. Eu engoli aquele treco e bora para a aula de música. Essas conversas é ela. Senta aqui, não. Conversas é ela. Senta aqui, não. Vamos conversar. Não. Vamos arrazoar esse negócio aqui. Vamos. Eu fico assim: pra que isso, meu Deus do céu? Tem que ter isso mesmo. E graças a Deus tem isso. Graças a Deus ela é diligente nisso e me ajuda. Me ajuda porque a gente está falando para pessoas em estágios muito diferentes. Tem gente que está com bebê de colo, tem gente que os filhos já foram embora, que já estão em outros lugares. Mas o princípio, irmão, ele que é a palavra, ela não muda. Teu filho está lonjão, perdido. Ele está vivo? Tá? Tem esperança por quê? Porque essa semente aqui, ela é muito boa, gente. Ela é preciosa, ela é perfeita. A semente é perfeita. Quem regou errado, quem fez besteira com ela, fui eu. Mas a misericórdia do Senhor é um negócio que a gente não consegue compreender. Ela dura para sempre. Teu filho pode estar do outro lado do mundo, em Dubai. Você está daqui, de Manhuaçu, orando para teu filho em Dubai. Um dia lá, no meio dos afazeres dele, ele lembra do Evangelho, lembra do Senhor, lembra das experiências que ele teve quando era mais novo. Não tem caso perdido, queridos, não tem caso perdido. Não importa quão mundano o teu filho tenha se tornado, não importa. Está vivo? Há esperança. 10 dias. E uma semana antes dele 2 semanas antes dele partir, ele sentou com meu pai, que meu pai está falando com ele, tempão.
Ele chegou para meu pai e falou: entreguei minha vida para Jesus, e eu vou te encontrar lá no céu. Ele era discreto, né, reservado em algumas coisas, né, então ele não falou disso com muita gente, mas falou com meu pai: eu entreguei a vida para Jesus, eu vou encontrar contigo no céu. Irmãos, ele descansou, a gente não ficou arrasado. Claro que a gente fica triste, porque ele era muito querido, muito precioso. Chorou pela vida dele. Quantos anos a gente tem junto, amor? Pela vida dele. Quantos anos a gente tem junto, amor? 95 para cá. 28 de namoro, né? A gente orou por ele esse tempo todo, e agora, no finalzinho, o Senhor o alcançou. O Senhor é muito misericordioso. E o Senhor não nos deu filhos para perdição, irmãos. O Senhor não nos deu filhos para perdição. Ele pode estar envolvido e metido em... Não importa o tamanho da rascada. Não tem problema. A semente está lá. Mas tem um trabalho seu e meu, que ninguém vai fazer por mim ou por você. O trabalho de orar, de interceder, de clamar ao Senhor, de se humilhar diante do Senhor, de se arrepender diante do Senhor. E se o seu filho vê isso, se ele está perto, ele vai ver. Isso vai transformar a vida dele. Se ele está longe, a misericórdia do Senhor vai lá e transforma a vida dele. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, é o que diz a palavra. Eu já estou caminhando para terminar, que eu já estou falando mais de 1 hora, coitado de vocês. Tem um avivamento acontecendo lá nos Estados Unidos, irmãos. Lá o lugar chama Asbury, né? Tem um culto rolando lá já tem quase uma semana. Não é isso? Começou quarta passada. E o pessoal está diretaço lá. Quais são as características de um avivamento, você sabe? Arrependimento, confissão de pecados, mudança de direção, restauração. Tem outro caminho, queridos? Não tem outro caminho. Você quer que seu filho se converta? Você se converte primeiro a ele. Ô irmão, como é que esse negócio de se converter ao meu filho? Acaba a gritaria, começa a pedir perdão. Você tem que pedir perdão. Pega um caderno grande, fala assim: Senhor, do que eu preciso me arrepender? Se prepara, irmão. A lista vem. A gente tem muito do que se arrepender, queridos. Não alcancei, não acertei ainda, estou no mesmo processo, no mesmo caminho, enfrentando as minhas mazelas, as minhas dificuldades. Mas o Senhor é misericordioso. E se a gente andar em arrependimento, em confissão de pecado, Ele vai transformar a minha casa e a tua casa. A coisa antes da vida do Senhor, isso é padrão da vida do Senhor, isso é padrão do mundo. Quando os estudos são mais importantes que a comunhão dos irmãos, isso é mundo. Não, meu filho, vai dormir que amanhã você tem. Não, querido, você vai para o grupo caseiro, sim. Lá você vai encontrar vida, lá tem vida. Ó, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos, e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. É isso? Ali o Senhor ordena a vida e a bênção. Até quando? Não, é até quinta-feira. Depois você tem que fazer outra reunião para poder... Não, querido, é para sempre, nessa vida de comunhão, onde eu reparto do Pai, onde eu encontro quem é de fato amigo. Ali está a vida e bênção para sempre, na comunhão. Quando eu afasto meu filho da comunhão, eu estou aplicando um princípio do mundo, queridos. Meus filhos descansem, ao invés de estar com os irmãos, é mundo. Ao invés de estar com os irmãos, é mundo. Fica em casa. Mas se no dia da reunião estiver chovendo pra caramba, não, filho, fica aí. Não, deve ter reunião semana que vem. Mas se no dia da reunião estiver chovendo pra caramba, não, filho, fica aí. Não, deve ter reunião semana que vem. Está na reunião? Claro que não. Não, mas é um padrão. É um padrão. Onde mais importante são os valores eternos. Essa comunhão ela vai ser eterna, porque um dia a gente vai ter comunhão lá em cima. Eu estou treinando aqui, querido. Fins profissionais, financeiros,
Eles vão estar eles vão estar focados nessa vida. Eles vão estar focados nessa vida secular. Nessa vida secular. Tem problema ser bem-sucedido? Não, queridos, não é problema. O problema é quando o Senhor não é o primeiro, quando Ele não é tudo, quando Ele não é o mais importante. Está em todas as reuniões, que às vezes você bate a carteirinha em todos os... Que às vezes você bate a carteirinha em todos os encontros e o teu coração não é do Senhor. A gente vai encontrar o Senhor quando a gente buscar Ele, de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes. O Senhor, Ele não lida com o coração dividido, queridos. Você ama muito seu carro, você ama muito... Tem gente que faz da família o seu ídolo. A minha família, a coisa mais importante da minha vida, minha família. Tá certo, querido. E eu não estou debochando. Mas a coisa mais importante da tua vida precisa ser o Senhor. Você se dedica à sua família, você cuida da sua família. Eu tenho um problema na família, você cuida da sua família. Eu tenho um problema gravíssimo na minha vida, é o Flamengo. Grave, é um problema grave. O time não para de ganhar, leva quase todos os canecos. Difícil não gostar, gente, difícil. É uma luta muito grande, irmãos. Eu preciso jejuar, gente, porque eu gosto demais. Quando eu era garoto, meus pais nem sabem direito disso, porque eu gosto demais. Quando eu era garoto, meus pais nem sabem direito disso, né? Eu já contei, mas acho que, se vocês lembram, eu ia para o Flamengo lá, para o jogo do Flamengo lá no Maracanã, eu ia para geral para brigar. Não é para dar uns tapas num e levar uns tapas do outro. Geraldino é quem vai na geral do Maracanã, que não existe mais. Misericórdia, queima. Ter lugar no meu coração mais do que o Senhor. Lugar no meu coração mais do que o Senhor. Eu vou deixar de ser flamenguista? Não vou, não tem jeito, irmão, não tem como, não. Mas eu posso gostar muito menos do Flamengo. Ele pode ter muito menos relevância no meu dia. A gente vai viajar terça-feira? Eu sei, não por revelação, né, mas porque eu busquei informação, que o Flamengo joga terça-noite. E eu provavelmente não vou ver o jogo. Não vou. Pimenta, é uma desgraça de assistir um jogo do Vasco. Terrível, né? Eu entendo. Assistir um jogo do Vasco. Terrível, né? Eu entendo. Né? Acaba quanto foi, quanto não foi. Não pode. Né? Acaba quanto foi, quanto não foi. Não pode ter o meu coração. Quanto foi, quanto não foi. Não pode ter o meu coração. Nada pode ter o meu coração. Não pode ter o meu coração. Nada pode ter o meu coração que não o Senhor. E o caminho para virar essa chave, irmãos, é arrependimento, rendição, confissão, a minha humilhação. Isso não é um negócio que a gente faz naturalmente. Hoje eu vou me humilhar muito, vou me esculachar na frente de todo mundo. É assim que a gente acorda? Nunca, jamais, não é natural. Convence um homem orgulhoso, metida besta, convence um homem orgulhoso, metida besta, a chegar diante dos irmãos e contar as suas mazelas, as suas dificuldades. E a palavra fala lá em Tiago 5,16, que a gente confessa os nossos pecados uns aos outros para ser curado, queridos. Agora, se eu não confesso, eu continuo doente. E a palavra fala isso lá no Salmo, né? Calei os meus lábios, os meus ossos adoeceram. Trazer a memória aqui os pecados que me são ocultos, que eu nem percebo que pratico. Tem coisa que eu faço que se eu se entristece, tão natural, está tão automático que eu nem percebo. E se eu amo do jeito que a gente declara, do jeito que a gente canta, né? Que a gente canta que ama o Senhor pra caramba. Eu preciso deixar Ele me transformar. Porque eu venho como eu estou, vocês lembram? Eu venho como estou. Vocês conhecem? Eu venho como... Mas eu não continuo do jeito que eu estou.
Eu chego do jeito que o Senhor me aceita do jeito que eu tiver, irmão. Mas aí começa um processo de transformação, de santificação, de aperfeiçoamento. E o padrão é Cristo, o padrão não sou eu. Não é o Glaucio que não está mais com a gente, não é o Vince, o padrão é Cristo. Ele é perfeito. Queridos, nós somos rixosos, complicados, a gente briga pra caramba. Nós somos rixosos, complicados, a gente briga pra caramba, disputa. A gente precisa pedir perdão, queridos. A gente precisa pedir perdão, a gente precisa se humilhar. Que eu quero que os meus filhos façam, confissões que eu quero que os meus filhos façam, e que se eu não der o exemplo, eles nunca vão fazer. O exemplo é você. Eu não me arrepender, meus filhos não vão se arrepender. Eu converto meu coração aos meus filhos, para que eles se convertam de volta. Humilhação vai gerar vida na minha vida, na vida dos meus filhos, na minha casa, na congregação. Vince. Amém. Glória a Deus. Creio que Deus quer, e esse é o propósito do Senhor, trazer cura. E nesses dias Deus está falando sobre isso aos pais. Eu sei que alguns de nós passamos batalhas muito grandes. Já passamos, estamos passando. E o Espírito Santo de Deus quer trazer, como ele colocou, não propriamente uma palavra que traga condenação, acusação, porque Deus nos falou já que é o inimigo que nos acusa. Mas eu creio que o Espírito Santo, ele trabalha em nós uma esperança. E quando eu ouvia a palavra aqui toda que Deus está nos ministrando, através do Willi, da Lu, a experiência prática deles, partilhamos daquilo que de fato é a nossa casa, A igreja assim é exposta, nós somos expostos, não tem privacidade, porque a nossa vida dentro de casa não é nossa, é o Senhor em nós, e Cristo em nós é que tem que ser revelado. E falar de nós mesmos é falar do que também precisamos corrigir na nossa vida. E é tão tremendo pensar que sempre que o Espírito Santo está trabalhando em nós, e muitas vezes a gente quer os filhos transformados, mas quantas vezes eu já disse aos pais, e eu sempre penso, o alvo de Deus sou eu, sempre eu. Chegará o dia dos nossos filhos, tomara que chegue rápido, que Deus acelere, mas se nós olhássemos o Evangelho sempre assim comigo, dados por Deus, no sentido de que a resposta virá, e eu estou me resolvendo, Deus está resolvendo a minha vida. Deus trabalha assim, Ele trabalha comigo e vai alcançar outros, e no nosso caso de família, Ele vai alcançar os nossos filhos, e o testemunho que temos dado, ele é vivo e eficaz, porque Deus continua nos falando conosco. Não tem nada melhor do que ver o amor de Deus na nossa vida.